Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin volta a corrigir, volta a flertar com a média de 50 dias e as altcoins também têm o seu pullback. Diante do que foi um movimento muito forte no dia de ontem, o que podemos esperar do Bitcoin, das altcoins? Eu quero analisar e te mostrar tudinho neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, vou pedir para você deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias. Separei ativos para a gente analisar em conjunto, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vamos analisar o Bitcoin. O que falamos ontem? O que é necessário para que a gente cesse, encerre as quedas? Precisamos de um rompimento da faixa de 119 mil dólares. Posteriormente, 121 mil dólares, o que nos levaria à confirmação da bandeira de alta. Bandeira de alta que ainda faz sentido, se mantém e segue presente no Bitcoin. Padrão que tende a romper para cima, é um padrão de continuidade de alta. Maior probabilidade de alta, maior probabilidade é o rompimento e alta. Perfeito? Seguimos na mesma? Sim. Se não conseguirmos acelerar essas faixas, o que a gente pode acabar vendo? Falamos sobre isso no final de semana, ontem, e hoje a gente vê este pullback. Se aproxima novamente da média de 50 dias, que é um suporte muito importante. Se a gente fechar nessa faixa e perder estes fundos em 112, quais são as áreas alvo para o Bitcoin, onde o Bitcoin pode se sustentar? 110 mil dólares, que ainda é uma faixa muito forte de sustentação, pois é o topo anterior, e temos também 107.700. Por quê? A área de 618 de Fibonacci, base de preço mensal, teríamos muito provavelmente o mercado buscando o RSI diário em sobrevenda, o que caracteriza a base de preço mensal. Faixas de sustentação, faixas de oportunidade, para quem, é claro, segue com a visão bullish. Eu, Luan, por uma série de questões, uma série de avaliações, uma série de indicadores, mantenho a minha visão bullish. Avalie com cautela cada uma das análises que a gente vem apresentando e some essas análises com as suas, com os seus indicadores, para que você tenha base sólida para tomada de decisão. Eu estou de olho e eu farei compras pontuais de altcoins nestas faixas, caso a gente chegue lá. Fiz compras recentemente, estou muito confortável, estou confortável com a minha exposição e com o meu caixa, sempre de olho no médio a longo prazo. Mas, se virmos estas áreas, ao perder 112, então precisa perder o 112, acelerar no movimento de baixa, o que a gente chama de flush, com grande volume, a gente pode sim acabar vendo bons pontos de compra. Mais uma vez, é para quem está gritando bear market? Não, você quer acreditar em bear market e apostar contra uma tendência macro de alta com um rompimento, como eu mostrei. Vamos lá, eu vou repetir isso daqui, porque eu quero deixar todo mundo consciente. Vamos lá. Último ciclo. Topos. Não conseguiu romper. Formou o quê? Divergência de baixa no semanal. O que temos aqui? Topos. Topos. Ponto, resistência, rompimento, teste como suporte. Padrão de continuidade de alta. Antes dos cortes na taxa de juros, expectativa é de 94% de probabilidade diante da visão dos investidores e analistas de que teremos um corte em setembro. Quer apostar na queda antes do corte de juros e contra uma tendência de alta macro? Be my guest, boa sorte. Perfeito?
Alô, mas isso quer dizer que com certeza vai subir? É claro que não, a gente trabalha com probabilidade. Não existe certeza, garantia. Quer certeza e tranquilidade, coloque o seu dinheiro na poupança. Ah, mas isso não rende dinheiro, porque não tem risco. Se você quer retorno, não tem como você ficar sem risco. Quer retorno maior, risco maior. Vamos ser conscientes e lembrar sempre que este não é um vídeo indicando compra e venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer além de trazer alertas, com base no gráfico, com base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Quais são os pontos-chave então, Luan? 112, começou a perder, vamos olhar para estas áreas. 110, 111, 110 e 107 mil dólares. Uma queda rápida poderia abrir grandes oportunidades de compra no medo. Compra-se no medo, vende-se na ganância. Mas se a gente acelerar e romper estas áreas, primeiro ponto a ser vencido, 116 mil dólares. Coloca aí. Posteriormente, 119 e para que a gente tenha a confirmação da bandeira de alta, 121 mil dólares. Fechou acima de 121 mil dólares, maior probabilidade é buscar 136, 137, que é o alvo da bandeira. Perfeito? Anotou? Maravilha. Agora, as altcoins estão sofrendo? Hoje estão sofrendo um pouco mais. Ontem brilharam, mas hoje estão sofrendo um pouco mais por conta desta valorização de 0,4% na dominância. Ontem a gente viu uma queda bem expressiva na dominância, que fortaleceu as altcoins, vimos uma queda de 1,18% e a gente enxerga este pullback como natural, como um pullback. Estamos trabalhando em uma bandeira de baixa para a dominância. E se perdermos 60%, a gente pode caminhar sim para uma faixa na dominância do Bitcoin muito mais baixa, o que fortaleceria em muito as altcoins. Então a gente está num momento que pode ser propício, pode ser interessante. Para aqueles que têm uma visão, obviamente, bullish para as altcoins. Está no time que aposta na queda do Bitcoin, obviamente você aposta na queda das altcoins. Se você está com esta visão, você sabe que shorts vão te beneficiar. Se você estiver certo. Se você estiver errado, vai doer, vai ser problemático. Você vai perder dinheiro se você não fizer da forma correta. Mas não é a minha visão para este momento. Pelo menos não é a maior probabilidade. E se a maior probabilidade ainda é de alta, com uma probabilidade da dominância em baixa, a gente tem que começar a olhar para os termômetros do risco. Quais são eles? Ethereum é o primeiro que a gente tem que olhar. É o primeiro cara que a gente tem que olhar. E a gente olha para ele no gráfico mensal. Que maravilha! Ele está forte ou ele está fraco? Poxa, depois desse movimento, a gente não tem como falar que Ethereum está fraco. Ethereum teve uma forte aceleração e segue muito saudável. A correção que nós tivemos também foi extremamente saudável. No semanal, a gente teve uma leve rejeição dos topos e agora a gente trabalha nesse início de semana em que o Bitcoin também está em acumulação. O que é necessário para que o ativo, que é o termômetro do risco e pode acordar as altcoins de novo, o que ele precisa fazer para que isso se concretize? Simples. Tem que romper 4.100 dólares. Tem que romper essa resistência e fechar acima de 4.100 dólares para que a gente tenha este movimento aqui. Que a gente, enfim, feche acima de uma tendência de baixa de quase 4 anos. Então a gente precisa fechar um dia, depois uma semana, depois um mês acima dessa área, desta área aqui, desta faixa laranja, para que a gente tenha uma maior aceleração das altcoins. Por que isso traria uma maior aceleração das altcoins? Porque o rompimento dos topos, posteriormente do topo global do Ethereum, nos colocaria com uma visão e um entendimento de que os investidores estão muito mais propensos ao risco. Se eles estão mais propensos ao risco,
naturalmente, os ativos de maior risco vão se beneficiar. Perfeito. Compras no Ethereum. Eu vejo duas áreas de compra: perfil conservador e perfil agressivo. Faixas de compra para gatilho gráfico estão em uma retração entre 3.260 e 2.800 dólares, faixas de Fibonacci, ou acima desta resistência. Então, teve o rompimento, bateu 4.000, 4.100, passou, foi para 4.200, corrigiu, esta vai ser uma área também de oportunidade. Oportunidade, neste caso aqui, para o mais conservador. Nesta área de retração, mais para o agressivo. Isso se você estiver de olho em gatilhos gráficos. Luan, eu não quero saber de gatilho gráfico, eu estou investindo em Ethereum porque a BlackRock, o Trump, o Arthur Reis ou qualquer outra empresa ou pessoa física estão comprando. Eu quero comprar, eu quero acumular, eu não quero gatilho gráfico, não me importa o preço. Se você está com esta visão, Dollar Cost Average, DCA. O DCA resolve toda a questão. Você compra de forma escalonada, conforme o mercado te dá essa oportunidade. Perfeito? Então vamos olhar com muita atenção, lembrando que para que o Ethereum tenha essa aceleração, é natural que o Bitcoin tenha o rompimento. Então a gente precisa do rompimento no Bitcoin para que a dominância suba, para depois a gente ver uma desaceleração. E aí sim o Ethereum possa romper este topo, levando posteriormente o capital para os ativos menores. Então a gente tem sim um trabalho à frente. Muita gente, e eu quero chamar esse alerta, quero chamar essa atenção. Muita gente entra no mercado, chega no mercado e não, eu vou comprar Ethereum agora que é a bola da vez. Aí o Ethereum corrige 5%, meu Deus do céu, é o Armagedon, eu comprei topo, vai tudo cair, é fim de bull market. Muita gente entra no mercado e tenta fazer o dinheiro da vida em uma semana. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que o mercado funciona. Não é assim que nenhum tipo de mercado financeiro funciona. Na verdade, ele funciona desta forma para te tirar dinheiro. Venha com essa mentalidade de ganho rápido e você vai ver como você vai ter uma perda rápida. Este é um mercado de consistência. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma divisão do seu portfólio, você tem que ter exposição, caixa. Caixa é um percentual, não é um valor específico. Quer saber mais sobre isso? Não tem caixa? Confira a aula de caixa aqui na descrição do vídeo. É importantíssimo. Você tem que ter, sim, equilíbrio dentro do seu portfólio. Não vai só investir em gema. Pode investir em gema? Pode. Mas não vai investir tudo em gema se você não consegue ter estômago suficiente para aguentar uma queda de 80%, 90%, 95% que esse tipo de ativo tem. Não vai investir em altcoin se você não tem o devido conhecimento e não entende que altcoins têm uma volatilidade num dia de ensolarado, lindo, 5, 10% é mamão com açúcar, é tranquilo, é um passeio no parque para altcoins. Cair 10% é a mesma coisa que um índice internacional cair 0,10, 0,2, 0,3. Isso é natural, é normal. Se você esquenta a cabeça ou perde os cabelos com o risco de ficar que nem eu por conta de quedinhas de 5, 10%, Alan, como você fala de quedinha? É queda natural em altcoins. Pode cair 10, pode cair mais 10 no outro dia, mais 10 no outro dia. Isso é natural. Isso é padrão de altcoin. O Bitcoin pode cair 5% em um dia. Se você não tem estômago para isso, fica com investimentos mais conservadores. Mas também não venha buscar os retornos quando eles estiverem acontecendo. Se você quer ganhos,
você vai ter que lidar com os riscos. E se você não lidar com os riscos, principalmente não entender os riscos no curto prazo, você não vai ter ganhos no longo prazo. Por quê? Porque você só ganha no médio a longo prazo. Então, este é um alerta muito claro que eu os deixo aqui, mais uma vez. Porque eu sei que, invariavelmente, tem gente nova chegando, tem gente nova assistindo. E se você quer contar com atualizações, análises, informações, insights, participe do nosso grupo do Telegram gratuito. Tem muita informação bacana para você. Para você participar, segundo o link da descrição. Clica aí no segundo link, vai abrir este grupo do Telegram, participe, que a gente passa muita informação. Perfeito? Entendemos os riscos, entendemos o que o Ethereum está fazendo, o que agora a gente tem que analisar? Todos os outros ativos que você pediu. Oh, meu Deus do céu, é verdade. E OTX, eu estou analisando no gráfico mensal porque eu quero deixar alguns pontos bem claros aqui para alguns investidores. E eu quero incentivar sempre que você analise do macro para o micro, ou seja, do mensal para o semanal, depois para o gráfico diário. Aí sim você vai caindo nos tempos gráficos. Gráfico mensal. Tivemos pivô de baixa mensal, sustentou em um suporte muito importante, chegamos em uma resistência. Vai comprar aqui? Eu acho perigoso. Por que perigoso? Porque aqui nós temos uma baita de uma resistência. Tá? Vamos mudar a cor para preto. Temos uma baita de uma resistência. Nós temos esta linha de tendência de alta. Deixa eu ajustar ela aqui. Temos esta linha de tendência de alta. Temos esta faixa de suporte e resistência, foi um suporte, agora serve como uma resistência. Temos esta linha de tendência de baixa e nós não conseguimos ter um rompimento. Poxa, Alão, mas aqui ele pode ter esse rompimento e ter uma aceleração? Claro, ele pode sim ter este movimento. No entanto, comprar nesta faixa, poxa, mas teve uma valorização de quase 40% no último mês. Ainda assim, comprar nesta faixa pode não ser o melhor ponto, de acordo com o gatilho gráfico. Eu não estou aqui falando para você não comprar. Eu não estou aqui falando para você comprar. Eu estou aqui para te alertar quanto aos riscos do ponto de vista gráfico. Eu quero fazer um DCA. Perfeito. Todo mundo que quer fazer um DCA, quer ignorar gráfico, tem sim que fazer o seu DCA. Estruture seu DCA de acordo com seu caixa, com sua exposição, equilíbrio entre os ativos é importante. Agora, gatilho gráfico, eu vejo fundo topo aqui, tá? Então eu vou só ajustar aqui, vamos colocar no semanal. Eu vou traçar deste fundo aqui e eu vejo faixas que poderiam abrir espaço para aqueles que são mais agressivos, têm um perfil mais agressivo, a gente poderia caminhar para estes pontos aqui. Entre 0,382 e 618, então é 0,025, 0,021. Conservador. Não, agressivo, desculpa. E o perfil conservador? Olhando para o gráfico mensal, eu só consigo olhar para este ponto, 0,038. Por quê? Se o mercado conseguir, se o ATX conseguir romper essa área, voltar para um pullback, testando nem que seja esta faixa de 0,038, 0,035, teremos com uma maior probabilidade este movimento. Para aquele que é conservador, você tem uma maior segurança ao aguardar este tipo de movimento. Ah, mas ele pode demorar 1 mês, 2 meses. O conservador é paciente. Ele não tem pressa e ele se posiciona dentro do perfil conservador. E, na minha humilde opinião, analisando o gráfico, é o que o ponto de 0,036, 35 alto poderia trazer. Começa a fazer sentido para o conservador acima deste ponto. Perfeito? Seguindo. Anqr. Nós temos gráfico mensal também. Temos uma forte aceleração, suporte,
perdemos uma faixa que não era necessariamente suporte, voltamos para um ponto muito expressivo de suporte, que era resistência no passado e virou um suporte muito forte atualmente. Tem o perfil agressivo. Este é um bom ponto de compra? Na minha humilde opinião, pode ser sim. Por quê? Porque você tem um risco. Então vamos falar que você quer comprar a Anchier. Qual é o seu risco? Seu risco está em 20%. Por quê? Porque você poderia colocar uma faixa de saída levemente abaixo desse fundo, 22%, 23%, com um potencial retorno, caso a gente tenha a sustentação desse suporte, potencial retorno bem expressivo. Se ele voltar para estas áreas, a gente está falando de 300%. Risco-retorno de 15, quase 15 para 1, pode ser extremamente interessante. Eu vou comprar então porque é um risco-retorno maravilhoso. Calma, esse projeto faz sentido? Faz sentido para você? É um bom projeto? Vai conversar dentro do seu portfólio? Se não for o caso, não faz o menor sentido. Quando a gente olha para o semanal, a gente vê que ele está numa acumulação. Pode até estar aqui em um padrão de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, caminhando para formar um ombro. Um movimento nesta faixa pode te abrir espaço. O mensal, independente, ele está muito claro aqui numa sustentação de um suporte. Então, para aquele que tem o perfil agressivo, isso aqui poderia fazer sentido. Agora, o perfil conservador vai aguardar, primeiramente, o rompimento desta linha de tendência de baixa, vai aguardar o rompimento deste último topo mensal, 0,02, e aí sim, num pullback, num fundo ascendente, é que ele vai se posicionar. Então, olhe com muita atenção para um pivô de alta no mensal, pullback, que poderia abrir essa compra de oportunidade em Anchier. Seguindo, Natix. Gráfico espetacularmente horrível. A gente teve uma aceleração muito forte, devolveu boa parte do movimento de alta. Galera, esse tipo de ativo não tem um gatilho gráfico muito claro. Inclusive, quando a gente está falando de um ativo tão pequeno, que é uma gema, a gente tem que concentrar a nossa posição em um percentual muito pequeno e fazer, muitas das vezes, como a gente tem rompimento, aceleração brutal, correção, devolução total, a gente tem que fazer um DCA muito leve, mantendo o risco, que é a exposição máxima que você quer ter nesse tipo de ativo. Eu não tenho uma justificativa gráfica para a compra de um ativo como este. É um ativo de altíssimo risco, poderia e poderá trazer muito retorno? Sim. Mas, ainda assim, este é um ativo muito arriscado, com uma estrutura gráfica que não está tão interessante. Seguindo, Arweave, temos aqui um padrão de W tentando se confirmar, com um rompimento da cunha descendente e uma retração no ponto atual. Veja que no gráfico mensal a gente tem uma vela de sustentação saindo do suporte que foi formado e agora a gente está dentro de uma área de retração. Perfil agressivo vai usar estas faixas de 0,32, 0,382, ou seja, 7,20 a 6,17 como faixa de buy zone. O perfil mais conservador vai aguardar o rompimento desta que é uma faixa bem simples, 8,80, 8,90. Teve o rompimento, voltou para testar, aí sim abre espaço para oportunidade. One, este aqui é somente para quem está com um perfil mega agressivo. Por quê? Ele não está tendo nenhuma força. Você vê que ele fez um movimento de força em abril, retraiu, bateu o fundo duplo em junho. Julho, que foi um mês muito bom para vários ativos, olha só, devolveu praticamente todo o movimento. E agora a gente está trabalhando no micro doji.
Não é o melhor movimento, não é, tá longe de ser o melhor movimento, e quem está querendo comprar tem que olhar para este suporte aqui, é este suporte em amarelo. Se ele perder esta área 0080, a gente vai buscar uma faixa muito mais baixa, muito inferior. Provavelmente ele vai perder, que o próximo suporte está lá embaixo, vai perder 60% do valor atual. Então coloque isso na sua contabilidade. Ah, não, mas e se eu comprar agora? O risco vai ser de 25%, 30%, se você colocar uma gordura bem grande. Ah, potencial retorno. Se voltar para este ponto, a gente está falando aí de 250%. Você tem que avaliar com muito cuidado. Este é um ponto muito crítico e só deve considerar compras quem for extremamente agressivo. Ah, eu gosto do ativo, mas eu não tenho esse perfil tão agressivo. O que eu preciso? Você precisa aguardar um rompimento desta linha de tendência de baixa, lembrando que estamos no gráfico mensal. Tá? Seria muito bom se ele se aproximasse até de 0017, 0018, uma retração, e aí sim abriria espaço para compras e aceleração em potencial. SUI. Estamos muito saudáveis em SUI, mas ele precisa sustentar esta faixa aqui. Por quê? A gente teve um movimento de topo e fundo. Ó, fundo, topo, fundo ascendente. Tivemos um leve pivô de alta que não se confirmou. Então ele tem que se sustentar até a área de 3,13. Então, até 3,13, perfil conservador, perfil agressivo, desculpa. Acima desta área que o perfil mais conservador, na verdade nem acima dessa área, acima do topo histórico é que o conservador vai acordar. Tá? Por quê? Porque a gente está muito próximo dessa faixa. Se a gente volta para 4,50, a gente vai se aproximar demais do topo histórico e não faz sentido compras. Então ele vai ter que aguardar um rompimento e teste. O agressivo eu vejo um movimento saudável até essa área aqui. Se voltar para esse ponto pode ser um sinal vermelho em SUI. Preste muita atenção. NIR. Vamos no mensal de NIR. Não vejo compras para o conservador, apenas para o agressivo. Estamos em uma acumulação, tentando um round bottom mensal. Tá? Então aqui é uma faixa de buy zone para aquele que está, obviamente, médio, longo prazo, final de ciclo, out season, essa é a sua visão, tá? Para os próximos meses. Poderia abrir um gatilho de compra. Conservador, só acima de 4 dólares. Ah, então, conservador acima de 4 dólares, agressivo justamente nessa área, de olho na faixa de suporte em 1,78, 1,80. Tá? Abaixo de 1,80 começa a ficar preocupante aí para quem está de olho em um movimento mais bullish. Atom. Sigo com a mesma visão de alguns dias atrás, ou semanas atrás. Seguinte, se cair para essa área, perder os fundos, o agressivo tem uma oportunidade. Por quê? Porque isso aqui é um padrão de cunha descendente, padrão que normalmente vamos para cima. Então, perfil agressivo, se a gente tiver uma perda desses fundos aqui, perda de 3,45, 3,40, tem uma queda rápida, isso aqui pode abrir espaço para compras. Já o conservador vai aguardar rompimento e teste da cunha, não tem o que discutir. CREL. Gente, isso aqui é só para o cara que é o mais agressivo do planeta. Olha esse gráfico mensal. A gente está vendo quedas desde dezembro, a gente está em agosto. Não tem como justificar uma compra aqui. Tá? Não tem. Não tem gatilho gráfico, não tem nada. O que seria necessário? Cara, um pivô de alta. Tem que ter uma aceleração e formar um fundo ascendente. No mensal, no semanal, sim. A gente está formando? Não. Topo descendente, topo descendente, topo descendente. Perde fundo, perde fundo, perde fundo. E ele está perdendo fundo e não está tendo recuperação. Se ele fizer este movimento e depois buscar um fundo ascendente, aí tudo bem. Neste momento, esquece. Aqui é só queda e mais queda. Infelizmente, porque eu sei que algumas pessoas estão nesse projeto aí. Cookie.
Fomos lá para cima, voltou tudo, semanal, deixa eu dar uma olhada, não tá bonito. Não tá bonito. Se perder isso daqui, é pivô de baixa semanal, o que pode levar a mais quedas. Preste muita atenção. Qual é o ponto de atenção máxima que você deve ter? 0,13. Se perder 0,13 na semana, tá? Começa a ficar feio. As coisas podem ficar bem difíceis. Eu vou anotar cookie para analisarmos posteriormente, mas isso aqui tem que recuperar, tá? Pode até perder momentaneamente, mas fica de olho na semana. Se fechar com um martelinho de força pode ser até uma armadilha, mas cuidado, porque ele tem até um padrão bonito aqui, ó, de ombro, cabeça, ombro em potencial se formando. Mas isso aqui, ó, essa última semana foi desastrosa para cookie. Essa semana aqui, ó, perdeu 25% do valor. Esta semana aqui não tá bonito não. Vamos acompanhar com muita cautela e atenção. Solana, olha, Solana teve o seu movimento de pivô de baixa. Falamos em fevereiro de Solana, janeiro na verdade. Bateu aquele topo lá, depois ele formou o padrão de cunha ascendente, perdeu, foi lá embaixo. Precisava do quê? Uma recuperação. Precisava vencer 180, 175 dólares. Esse era o ponto que eu tinha falado na época. Não conseguiu, pumba, bateu lá, voltou, bateu, venceu 175 dólares, bateu 200 dólares. Agora, você está dentro de uma retração de Fibonacci entre 175 e 156. Seria muito bom que sustentasse essa área ou chegasse no máximo em 143 por conta deste padrão, desta linha de tendência de baixa aqui. Tá? Então, eu vejo o seguinte, para o perfil mais agressivo, estamos dentro de uma faixa de buy zone com limite até 143 dólares para manutenção do movimento saudável. O conservador, só acima do topo. Não vejo oportunidades sem que seja acima do topo, tá? E FET, isso para o conservador, tá? Não estou falando... E gatilho gráfico, vamos recapitular. Gatilho gráfico, não estou falando para você que você não deva comprar ou algo do gênero. Só estou alertando sobre a questão do gatilho gráfico. E FET, a gente tinha olhado FET, ombro, cabeça, ombro, precisava, e a gente tinha apresentado essa leitura, precisava desse movimento, um pivô de alta. Não aconteceu. Uma vez que ele não aconteceu, eu posso ajustar, inclusive, este padrão de cunha como se fosse um canal, olha só. Parece um canal de baixa. É um padrão que rompe para cima? É, normalmente rompe para cima. Mas não é tão saudável quanto a gente tinha visto. O fato de termos rejeitado esta área não é algo interessante. Então, neste caso, para FET, sendo extremamente sincero, eu vejo isto aqui, ó. Ah, mas é para o conservador, para o agressivo? O agressivo vai fazer o DCA. O conservador vai fazer compra no pivô de alta. Fica de olho, fica atento. Eu volto a qualquer momento com atualizações para você aqui. Não esqueça de participar do nosso grupo geral no Telegram. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.